A catástrofe social aconteceu tanto com os comunistas quanto com os nazistas. Sem demora, vamos correndo por fora. Tanto os bolcheviques na Rússia quanto os nazistas na Alemanha, ao chegarem no poder, estabeleceram um governo de partido único, atacando a democracia como corrupta e defendendo a liderança enérgica e a criação da ditadura, com autoritarismo fincado na propaganda dissimulada. Então os bolcheviques lá na Rússia, que depois se tornou União Soviética, e os nazistas lá na Alemanha chegaram ao poder com esse discurso: a democracia corrupta. Então, um governo forte, um governo enérgico, um governo autoritário, mas isso levou a uma catástrofe social que nós conhecemos. Para Stalin e para Hitler, a guerra era inevitável. Como Stalin disse em janeiro de 1925, que a guerra aconteceria com um grande choque de armas. E ele disse num discurso o seguinte: se a guerra vier, nós não teremos condições de nos recostarmos e relaxarmos. Teremos de fazer um movimento, mas seremos os últimos a agir. Então Stalin em 1925 já sabia que a guerra ia acontecer, já estava preparando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para esse momento de conflito, de guerra. E Hitler, da mesma forma. Em 1930, Hitler disse em um discurso, entre outras coisas, ele disse o seguinte: toda forma de vida busca expandir-se, e todo povo luta pela dominação mundial. Então, tanto Stalin, lá na União Soviética, como Hitler, lá na Alemanha, eles buscavam e defendiam o conflito. A guerra ia acontecer. Era algo que as potências ocidentais, como Inglaterra e França, tentaram impedir sem sucesso, porque era o que eles tinham como objetivo. Cada um com seu objetivo particular, mas eles autoritários, eles de forma dura, enérgica, eles estavam levando as suas sociedades para o conflito, para uma guerra. Com Stalin e com Hitler, o mundo caminhou para a catástrofe social. No governo soviético, através do confisco de grãos e também através dos expurgos, que lá na União Soviética não aconteceu só o expurgo em 1937 e 1938. Aconteceram expurgos antes e depois também. E Hitler também, com o governo nazista, ele levou a catástrofe social através da superioridade racial que ele defendia e através do antissemitismo que Hitler também defendia. Então, o que nós precisamos entender? Que hoje nós vivemos num mundo onde, por exemplo, o líder do governo lá no Irã já disse mais de uma vez que Israel precisa ser destruído. É difícil entender como o líder de uma nação afirma que quer destruir uma outra nação. E tem gente que ainda concorda com isso. Tem gente que ainda acha isso um discurso aceitável. Só que o Irã hoje não tem forças militares para enfrentar e vencer Israel. Mas o que o Irã está fazendo? Alianças. O Irã, que é um governo autoritário, assim como Stalin era, Hitler era, o Irã é um governo autoritário que está se aliando a outros governantes autoritários. O objetivo é o quê? É se fortalecer, porque ele já está falando claramente o que ele quer, que é destruir Israel. Então, assim como lá no passado, Stalin e Hitler falavam claramente em discursos sobre a guerra, sobre o objetivo de guerra, sobre que a guerra seria inevitável, e foi o que aconteceu. Hitler, em 1939, esse discurso que eu li aqui, uma parte dele foi em 1930, mas em 1939 Hitler levou o mundo à guerra. Stalin ia levar também
E aconteceu que ele foi envolvido na guerra em 1941, quando Hitler invadiu lá a União Soviética. Então nós precisamos entender que o Ocidente precisa, os governantes do Ocidente precisam tomar atitude, sim, contra o governante do Irã, porque ele já está falando, assim como Hitler falava, assim como Stalin falava. E ele, na hora que ele se sentir confortavelmente forte com as alianças que ele for costurando, ele vai tentar colocar em prática o que ele já fala, que é destruir Israel. É um absurdo governantes autoritários lá em 1930, em 1925, em 1939, é um absurdo. E o Irã não fala isso só agora. O Irã, os governantes autoritários do Irã já falam isso há algum tempo. Então, verdadeiramente, assim como lá na década de 1930, hoje nós estamos tendo autoridades governando nações com a fala clara de levar o mundo à guerra. E isso precisa ser combatido, isso precisa ser de forma habilidosa e com competência combatida, porque isso verdadeiramente é inaceitável. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais vídeos como este.